A primeira voz que você ouve ao acordar pode definir o rumo de todo o seu dia. O primeiro pensamento que você alimenta ao abrir os olhos tem o poder de construir ou destruir aquilo que você passou meses tentando edificar. E a maioria das pessoas não percebe isso. A maioria acorda e, sem nenhum filtro, sem nenhuma proteção, entrega sua mente às primeiras influências que aparecem. Uma notificação no celular, uma reclamação de alguém próximo, uma notícia carregada de medo. E assim, antes mesmo de colocar os pés no chão, o processo já foi contaminado. É por isso que você precisa ouvir esta mensagem agora, logo ao acordar, porque ela vai funcionar como um escudo para a sua mente e para o seu espírito. Antes de continuar, eu preciso te pedir uma coisa. Se você acredita que proteger sua mente é proteger seu futuro, deixe aqui nos comentários a frase: "Eu protejo meu processo". Escreva isso agora. Eu protejo meu processo. Esse comentário não é apenas uma frase solta, é uma declaração de compromisso com você mesmo. E além disso, se inscreva no canal, ative o sininho, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Quando você compartilha, você não está apenas ajudando o canal, você está estendendo a mão para alguém que talvez esteja prestes a desistir. Agora, vamos em frente. Existe um versículo na Bíblia que deveria ser lido por toda pessoa que deseja prosperar, por toda pessoa que está construindo algo, por toda pessoa que acordou hoje com a intenção de ser melhor do que foi ontem. Ele está no Salmo 1, versículo 1, e diz assim: "Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores." Leia isso de novo. Leia com calma, porque essa não é apenas uma passagem religiosa. Essa é uma instrução direta sobre como proteger a sua mente, o seu propósito e o seu processo de realização. Napoleon Hill dizia que o ponto de partida de toda conquista é o controle absoluto da própria mente. Ele ensinava que ninguém pode alcançar riqueza duradoura, prosperidade genuína ou paz interior se não aprender a governar seus próprios pensamentos. E o Salmo 1 nos entrega exatamente esse princípio. Ele nos diz que a bem-aventurança, a prosperidade, a plenitude, começa com uma decisão, a decisão de não aceitar qualquer influência. A decisão de filtrar o que entra na sua mente. A decisão de proteger o terreno onde suas ideias estão sendo plantadas. Pense comigo, quando a Bíblia diz, "Não anda segundo o conselho dos ímpios", ela está falando sobre algo muito prático e muito atual. Ela está falando sobre aquelas vozes que você ouve todos os dias e que tentam te convencer de que não vai dar certo. Está falando sobre os comentários nas redes sociais que semeiam dúvida. Está falando sobre aquele amigo que sempre tem uma opinião negativa sobre os seus planos. Está falando sobre o noticiário que te enche de medo antes mesmo do café da manhã. Ímpio, nesse contexto, não é apenas quem vive sem Deus. É tudo aquilo que age contra o propósito que foi colocado em você. É toda informação, toda opinião, todo conselho que enfraquece a sua fé e contamina a sua visão. Napoleon Hill mostrava com clareza que a mente humana é como um jardim. Se você não planta intencionalmente as sementes certas, o mato cresce sozinho. As ervas daninhas não precisam de convite, elas aparecem. E é exatamente isso que acontece quando você acorda sem proteção mental. As influências erradas não pedem licença. Elas simplesmente entram. Entram pelo celular, entram pelas conversas, entram pelos hábitos automáticos que você nem percebe que tem. E quando você se dá conta, já está carregando um peso que não é seu. Já está duvidando de algo que deveria estar construindo com fé. Proteger o pensamento logo ao acordar é proteger o próprio destino. Essa é a verdade que poucos compreendem.
O seu dia não começa quando você chega ao trabalho. O seu dia não começa quando você enfrenta o primeiro desafio. O seu dia começa no instante em que a sua mente desperta. E o que você faz com os primeiros minutos desse despertar determina a qualidade de tudo o que virá depois. Napoleon Hill ensinava que o ambiente mental é tão importante quanto o ambiente físico. Ele mostrava que uma pessoa rodeada de influências negativas terá resultados negativos, assim como uma pessoa que escolhe conscientemente se cercar de ideias elevadas colherá resultados elevados. Isso não é teoria, isso é lei. A lei da influência. A mente é moldada pelas companhias que aceita e pelas ideias que acolhe. Se você permite que pensamentos de escassez habitem a sua mente todas as manhãs, a escassez vai se manifestar na sua vida. Se você permite que vozes de descrença ecoem nos seus ouvidos antes mesmo de orar, a descrença vai corroer a sua fé por dentro. Napoleon Hill dizia que todo ser humano carrega dentro de si o poder de transformar pensamentos em realidade. Mas esse poder funciona nos dois sentidos. Ele materializa tanto o que você deseja quanto o que você teme. Por isso, a vigilância mental não é um luxo. É o primeiro ato de prosperidade. É a primeira atitude de quem leva a sério o próprio chamado. Eu te pergunto agora com toda a sinceridade, com quem você tem permitido que sua mente caminhe? Quais são as vozes que te acompanham nas primeiras horas do dia? São vozes de fé ou de medo? São vozes de construção ou de destruição? São vozes que te aproximam do seu propósito ou que te afastam dele? Essa pergunta não é retórica. Ela exige uma resposta honesta, porque a resposta que você der vai revelar muito sobre os resultados que você tem colhido. Agora vamos mais fundo no Salmo 1. Repare que o versículo apresenta 3 níveis de contaminação. Primeiro, andar segundo o conselho dos ímpios. Depois, deter-se no caminho dos pecadores. E, por fim, assentar-se na roda dos escarnecedores. Existe uma progressão aqui. Existe um processo. A influência errada nunca chega de uma vez. Ela começa sutilmente, começa com um passo. Você apenas anda, você apenas ouve, você apenas dá atenção por um momento. Parece inofensivo, parece que não vai fazer diferença. Mas esse primeiro passo leva ao segundo nível, deter-se. Você para, você começa a considerar. Aquilo que era apenas um ruído de fundo agora se torna uma voz que você escuta com atenção. Você começa a ponderar se aquelas opiniões negativas fazem sentido. Começa a duvidar dos seus próprios planos. E então vem o terceiro nível, assentar-se. Você se acomoda, você aceita, você se torna parte daquele ambiente. E quando isso acontece, você já não é mais quem decidiu construir algo. Você se tornou mais um escarnecedor, mais um cético, mais um que olha para os sonhos dos outros e diz que não vai funcionar. Napoleon Hill ensinava que existe um princípio poderoso chamado de aliança entre mentes que trabalham em harmonia por um objetivo comum. Esse princípio pode levar uma pessoa às maiores conquistas da sua vida. Mas o mesmo princípio, quando invertido, pode destruir tudo o que foi construído. Quando você se associa mentalmente a pessoas que não acreditam, que não constroem, que não têm visão, você está formando uma aliança invisível com a mediocridade. E essa aliança é tão real e tão poderosa quanto uma aliança de sucesso. A diferença é que ela trabalha contra você. É por isso que o Salmo 1 não começa falando sobre o que o justo faz de bom. Ele começa falando sobre o que o justo evita. Porque a proteção vem antes da construção. Você precisa primeiro limpar o terreno antes de plantar. Precisa primeiro silenciar as vozes erradas antes de ouvir a voz certa. Precisa primeiro se afastar do que contamina antes de se aproximar do que edifica.
Essa ordem não é por acaso, é sabedoria divina alinhada com princípios universais de prosperidade. Napoleon Hill mostrava que o pensamento dominante de uma pessoa determina seus resultados financeiros, emocionais e espirituais. Se o seu pensamento dominante é de medo, seus resultados serão marcados pelo medo. Se o seu pensamento dominante é de fé e propósito, seus resultados refletirão fé e propósito. E o que define o pensamento dominante? As influências que você consome com mais frequência, as vozes que você ouve com mais regularidade, os conselhos que você aceita com mais facilidade. Tudo isso molda aquilo que habita a sua mente de forma permanente. E aquilo que habita a sua mente de forma permanente é aquilo que se manifesta na sua vida. Então eu te pergunto novamente: quais vozes estão moldando a sua visão de riqueza e prosperidade? Quem te disse que seria difícil? Quem te disse que não era para você? Quem te disse que pessoas como você não chegam lá? Essas vozes são reais. Elas existem. E muitas vezes elas vêm de pessoas próximas, de pessoas que você ama, de pessoas que talvez nem saibam o mal que estão fazendo. Mas o fato de virem de pessoas queridas não diminui o estrago. O veneno não deixa de ser veneno porque foi servido por mãos conhecidas. Agora é hora de aplicar tudo isso de forma prática na sua vida, porque conhecimento sem aplicação é apenas informação perdida. O Salmo 1 não foi escrito para ser apenas lido, ele foi escrito para ser vivido. E viver o Salmo 1 começa todas as manhãs, no momento em que você abre os olhos. A partir de hoje, eu quero que você faça do Salmo 1 o seu ritual de proteção matinal. Antes de pegar o celular, antes de verificar as mensagens, antes de abrir qualquer rede social, declare para si mesmo: eu não vou andar segundo o conselho dos ímpios. Eu não vou me deter no caminho dos pecadores. Eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores. Faça isso em voz alta, se possível. Porque quando você declara com a sua boca aquilo que acredita no coração, você ativa um poder que vai além da razão humana. Você está programando a sua mente e alinhando o seu espírito para um dia de proteção e propósito. Napoleon Hill dizia que a autodisciplina é a ferramenta mais poderosa que um ser humano pode desenvolver. Ele ensinava que não basta querer vencer. É preciso disciplinar a mente para vencer todos os dias, especialmente nos dias difíceis. E essa disciplina começa na primeira hora. Começa na escolha de não absorver aquilo que enfraquece. Começa na decisão consciente de alimentar a mente com aquilo que fortalece. A persistência na disciplina mental não apenas constrói caráter, ela constrói riqueza, ela constrói paz. Ela constrói uma vida que não depende das circunstâncias externas para se manter de pé. Escolha conscientemente não absorver conselhos negativos. Isso significa que quando alguém vier te dizer que o seu sonho é impossível, você vai ouvir com educação, mas não vai permitir que essa palavra entre no seu coração. Significa que quando as notícias tentarem te encher de ansiedade, você vai escolher a fé. Significa que quando a dúvida bater à porta da sua mente, você vai responder com propósito. Não é fácil. Ninguém disse que seria fácil, mas é necessário. E cada vez que você faz essa escolha, você se fortalece. Cada vez que você rejeita uma influência negativa, você abre espaço para uma influência positiva. Crie um ambiente mental protegido nas primeiras horas do dia. Isso pode significar ouvir uma mensagem como esta ao acordar. Pode significar ler um trecho da Bíblia antes de qualquer outra coisa. Pode significar orar em silêncio por 5 minutos antes de enfrentar o mundo. O formato não importa tanto quanto a intenção. O que importa é que você está conscientemente construindo uma muralha ao redor da sua mente. Uma muralha que não deixa entrar qualquer coisa. Uma muralha que filtra o que é digno, o que é verdadeiro, o que é edificante.
Napoleon Hill mostrava que toda grande conquista começa com um pensamento dominante claro e protegido. Quando você permite que o barulho do mundo invada a sua mente logo cedo, você perde a clareza. E sem clareza, não há direção. Sem direção, não há persistência. Sem persistência, não há conquista. A cadeia é simples e implacável. Tudo começa com o que você permite que entre na sua mente nas primeiras horas do dia. Pratique a substituição imediata de pensamentos negativos por afirmações de propósito. Quando um pensamento de medo aparecer, substitua por uma declaração de fé. Quando um pensamento de escassez surgir, substitua por uma afirmação de abundância. Quando uma memória de fracasso tentar te paralisar, substitua pela visão do que você está construindo. Isso não é pensamento positivo vazio. Isso é estratégia mental, baseada em princípios espirituais e em ensinamentos comprovados por décadas de estudo sobre o sucesso humano. Napoleon Hill ensinava que a mente não pode manter dois pensamentos opostos ao mesmo tempo, com a mesma intensidade. Se você alimenta o propósito, o medo perde força. Se você alimenta a fé, a dúvida se enfraquece. A escolha é sua, e essa escolha precisa ser feita todos os dias. Selecione intencionalmente os conteúdos que vão edificar a sua jornada. Não consuma qualquer coisa só porque apareceu na sua tela. Não aceite qualquer opinião só porque veio de alguém que fala com convicção. Tenha critério, tenha filtro, tenha discernimento. O Salmo 1 está te ensinando que a prosperidade começa com a separação. Separar-se do que contamina para se unir ao que constrói. Separar-se das vozes erradas para ouvir a voz certa. Separar-se dos conselhos dos ímpios para seguir o conselho do Altíssimo. Quando você constrói uma mentalidade de prosperidade alinhada com princípios espirituais, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser refém das circunstâncias, deixa de ser escravo das opiniões alheias, deixa de ser prisioneiro do medo e começa a caminhar com uma firmeza que não vem de você, mas que passa por você. Uma firmeza que nasce da fé, que se fortalece na disciplina e que se manifesta em resultados concretos. Napoleon Hill passou a vida inteira mostrando que os homens e mulheres mais bem-sucedidos da história compartilhavam algo em comum: a capacidade de proteger seus pensamentos das influências destrutivas. Eles não eram mais inteligentes do que os outros. Eles não tinham mais sorte. Eles tinham mais proteção mental. Tinham mais disciplina sobre aquilo que permitiam entrar nas suas mentes. E é exatamente isso que o Salmo 1 te convida a fazer. Não é uma sugestão. É um chamado para proteger o seu processo, um chamado para guardar a sua mente, um chamado para não entregar o seu futuro nas mãos de vozes que não têm compromisso com o seu propósito. Proteger o início do dia é proteger todo o processo de realização. Cada manhã é uma nova oportunidade de escolher a quem você vai dar ouvidos. Cada manhã é um novo convite para fortalecer a muralha ao redor da sua mente. Cada manhã é uma nova chance de declarar que você não vai andar segundo o conselho dos ímpios, que não vai se deter no caminho dos pecadores e que não vai se assentar na roda dos escarnecedores. Faça essa escolha hoje. Faça amanhã. Faça todos os dias. Porque é na repetição dessa escolha que a sua vida começa a mudar de verdade. Napoleon Hill dizia que o sucesso não é um evento, é um processo. E todo processo precisa ser protegido. Protegido das distrações. Protegido das influências erradas. Protegido dos conselhos que não vêm de Deus e que não servem ao seu propósito. O Salmo 1 é a sua armadura diária. Vista essa armadura todas as manhãs e caminhe com a certeza de que quando você protege a sua mente, Deus protege o seu caminho. Se essa mensagem tocou o seu coração, volte agora aos comentários e escreva: eu protejo o meu processo. Deixe essa declaração registrada. Curta este vídeo,
Compartilhe com quem precisa ouvir e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer a sua mente e a sua fé. Lembre-se, a bem-aventurança começa com uma escolha, e essa escolha começa agora.